Resolução de questões, banca IBFC, Conhecimentos Pedagógicos, ano 2023. Essa questão tem um texto bem extenso. Texto 1. Andragogia e o método Paulo Freire. Algumas colocações. Andragogia é um termo de raiz grega que significa homem adulto, andros, e orientar ou conduzir agos. Dessa junção, podemos inferir que andragogia é a orientação ao homem adulto em sua aprendizagem. Esse termo é a base de diversas metodologias, pois é o modelo educacional de alfabetização para adultos. A alfabetização para adultos, para o público infantil e para o adulto difere em conteúdo, desenvolvimento cognitivo, objetivos, entre outros elementos constituintes do ensino e da aprendizagem. Os elementos acima são admitidos como bases de desenvolvimento de metodologias ligadas ao público adulto. A exemplo, a educação de jovens e adultos, seja, que embarca um público responsável pelo próprio aprendizado. O público do EJA sente-se e é capaz de aprender ao ser direcionado pelo que necessita em seu cotidiano, ou seja, na experiência da vida construída por longa trajetória pessoal e profissional, e na bagagem de experiência como explicita a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Assim sendo, a orientação que o professor educador do EJA precisa dispor é a de centrar o aprendizado na vida, nos problemas e nas possíveis soluções por meio de discussões e tarefas feitas pelos alunos educandos. Sabe-se que há diferenças entre os educandos do EJA em referência à idade, estilo de vida, ritmo de aprendizado, entrada e ou tempo de permanência no ensino regular. Necessidade de ser alfabetizado para reingressar ao mercado de trabalho. Contudo, cada educando se dedica a aprender para suprir suas necessidades prementes. Então, essas diferenças não causam diminuição de aprendizado. Atualmente, diversas são as metodologias para o ensino do público EJA. Nesse momento, dedicamo-nos ao embasamento dado por Carlos Rodrigues Brandão, que apresentou a origem, formação e aplicação do método Paulo Freire. O relato de 300 educandos alfabetizados em 40 dias em Angicos, Rio Grande do Norte, em meados dos anos 60, é um marco para o processo de alfabetização. Isso foi possível por meio das palavras vindas da vivência dos educandos. São palavras geradoras. De forma breve, o método Paulo Freire possui dois métodos importantes para entendermos seu princípio: o ato educativo como processo de aprendizagem que implica a política, ou seja, o desenvolver da consciência crítica e dialogicidade com base na pedagogia da autonomia, em que o educando começa a repensar sua própria história ao ler e escrever. Daí, tem-se os fóruns de debate nas salas de aula em círculos de cultura, em que o educador se torna mediador dos debates dialógicos. Para os educandos perceberem a realidade de forma democrática, conscientizadora e libertadora.
O método Paulo Freire se inicia pelas etapas de investigação, na busca conjunta entre educador e educando, por palavras e temas mais significativos da vida do educando, no seu universo vocabular e da comunidade com a qual interage. Logo após entrarmos na etapa de tematização, que é a tomada de consciência do mundo por meio da análise dos significados sociais dos temas e das palavras. Na terceira etapa, a de problematização, o educador desafia e inspira o educando a superar a visão mágica e a crítica do mundo para uma postura conscientizadora. Um exemplo das três etapas pode ser encontrado na obra Educação como Prática de Liberdade, que apresenta entrevista dos educandos com revelações de desejos, esperanças, frustrações, angústias, desilusões, interações, entre outros sentimentos e pensamentos que os constroem. Além das etapas, Brandão 2001 explica haver 5 fases no método Paulo Freire. A primeira investe no levantamento do universo vocabular do grupo de educandos e na seleção das palavras ditas pelos educandos no grupo. A segunda se entrelaça à escolha das palavras que foram selecionadas por meio de critérios como riqueza fonética, dificuldades fonéticas e teor pragmático da palavra. A terceira envolve a criação de situações existenciais, características do grupo de educandos e a discussão de situações reais que conduzam à análise crítica dos problemas locais, regionais e nacionais. A quarta fase está ligada à elaboração de fichas roteiro e de guias orientadores de debates com sugestões de temas. Já a quinta fase apresenta a elaboração de fichas com a decomposição das famílias fonéticas que correspondem às palavras geradoras. As palavras geradoras são divididas silabicamente e recombinadas, possibilitando o surgimento de outras palavras, todas oriundas do universo dos educandos. Essa forma simples que o método Paulo Freire apresenta também provê a aprendizagem libertadora, pois rompe com os elos que formavam as correntes da educação bancária. Pode-se recuperar essa definição na obra Pedagogia do Oprimido. O método tradicional trata o aluno como uma conta, em que o professor deposita conhecimentos. Esses conhecimentos são exigidos no momento da prova. Dificilmente eles se relacionam com a vivência do aluno. A educação libertadora traz a formação integradora ao unir os educandos em círculos para discutirem os caminhos e aquela palavra propõe, sempre mediados pela própria realidade, tornando-se críticos ao repensarem suas vidas. Assim, iniciam o processo de reconhecimento das questões ideológicas que foram impostas pela sociedade. Essas questões são dialogadas, debatidas e discutidas pelos educandos nos círculos de cultura. O papel do educador no contexto dos círculos de cultura é o de, primeiro, apresentar a palavra geradora inserida na representação de uma situação correta. Segundo, escrever a palavra geradora. Terceiro, escrever a palavra geradora separada silabicamente. Quarto, apresentar a família fonética da primeira sílaba. Quinto, apresentar a família fonêmica
da segunda sílaba. Sexto, apresentar a família fonêmica da terceira sílaba, se houver, e assim por diante. Sétimo, apresenta-se as famílias fonêmicas da palavra geradora. Oitavo, apresentam-se as vogais. Assim, com a exposição das sílabas e suas famílias fonêmicas, o educando é capaz de fazer outras palavras, englobando a realidade do alfabetizando, do que ele já conhece, do valor pragmático das coisas e dos fatos de sua vida cotidiana, bem como de suas situações existenciais. É importante ressaltar o respeito ao senso comum do universo, das palavras geradoras, e a partir dele, o desenvolvimento da andragogia como real orientação ao homem adulto em sua aprendizagem. Esse é o objetivo maior do método Paulo Freire. Esse é um texto retirado de Carlos Rodrigues Brandão, o método Paulo Freire, publicado em São Paulo na edição brasiliense, 2001. Então, bora analisar aqui as questões para ver qual é a questão que está correta. Nós temos aqui a letra A como andragogia é o termo cunhado única e exclusivamente para o método Paulo Freire. Então a gente sabe que essa questão está errada, porque andragogia é a gente trabalhar o conhecimento do aluno, é a pedagogia do conhecimento do adulto. Andragogia, letra B. Andragogia pode ser conceituada como o aprendizado ao longo da vida, segundo a Unesco. Especificamente para o público do EJA, pois já existe o conhecimento de mundo e de situações cotidianas que o impulsionam para a alfabetização. Tá, então, essa é a alternativa mais correta, porque a gente tem a andragogia tendo como alicerce esse trazer o conhecimento do próprio adulto do seu dia a dia e a partir dali aplicar o novo conhecimento. Letra C. Andragogia é um termo de raiz grega que minimiza a orientação ao homem adulto em sua aprendizagem. Ele minimiza a orientação? Não, ele torna o homem adulto como principal gerador do seu conhecimento, mas o professor ele tem que estar lá no papel de orientador para fazer essa ponte. Letra D. Andragogia é uma área da pedagogia que incide sobre a alfabetização infantil e suas consequências futuras na forma de pensamento dos adultos. Essa alternativa está errada, né? A gente sabe que pedagogia é relacionado à alfabetização no tempo certo e andragogia é a alfabetização de adultos. Então a gente tem como alternativa correta aqui a alternativa letra B.